Glória a Deus. Iniciando uma nova matéria, panorama do Novo Testamento. Essa é a nossa primeira aula, né? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos reunidos mais um dia nessa semana, para podermos, ó Pai, estudar a Tua Palavra, começarmos essa nova matéria, que Tu possas, ó Pai, nos ensinar cada vez mais e mais, possamos aprender, ó Pai, deleitarmos na Tua presença, deleitarmos na Tua Palavra, Pai, nos instrua, traga, Senhor, cativo a obediência do Senhor Jesus Cristo, cada uma das nossas mentes. Nos abençoe nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ler um texto, eu já li para vocês ele em uma outra ocasião, mas esse texto tem a ver muito com o Novo Testamento, né, com os acontecimentos, principalmente do ministério de Jesus e do ministério no período dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É uma crítica, esse texto não é meu, né? É um texto de um autor chamado Felipe Almada, e eu fiz apenas uma adaptação, tirei algumas palavras, porque o Felipe Almada pega um pouco mais pesado do que eu, ele dá nome aos bois, eu prefiro ser mais genérico, né? Então ele já cita nomes desse texto dele. Eu troquei o nome que ele colocou pela palavra pós-moderno, certo? É o seguinte texto: se Jesus fosse como alguns crentes pós-modernos, como é que seria o ministério de Jesus? No texto original não está escrito pós-moderno, ia dar outro nome lá. Vamos lá então. Se Jesus fosse crente pós-moderno, não venceria Satanás pela palavra, mas teria repreendido, amarrado, mandado ajoelhar, dito que é derrotado, feito uma sessão de descarrego durante 7 terças-feiras, e aí sim Satanás sairia. Se Jesus fosse crente pós-moderno, não teria feito um simples sermão da montanha, mas teria realizado um grande congresso galileu de avivamento, fogo no monte, cuja entrada seria 250 dracmas, divididas em 4 vezes sem juros. Se Jesus fosse crente pós-moderno, jamais teria dito, no caso de alguém bater em uma de nossa face, para darmos a outra face. Ele certamente teria mandado que pedíssemos fogo consumidor do céu sobre quem tivesse nos batido, pois ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Se Jesus fosse crente pós-moderno, não teria curado o servo do centurião de Cafarnaum à distância, mas o mandaria levar o tal servo em uma de suas reuniões de milagres e lhe daria uma toalhinha ungida para colocar sobre o seu servo durante 7 semanas, e aí sim ele seria curado. Se Jesus fosse crente pós-moderno, não teria multiplicado pães e peixes e distribuído de graça para o povo, de jeito nenhum. Na verdade, o pão ou o peixe seriam adquiridos através de uma pequena oferta mínima de 50 dracmas, e quem comesse tal pão ou peixe milagroso seria curado de suas enfermidades. Se Jesus fosse crente pós-moderno, ele até teria expulsado os cambistas que vendiam bombas no templo, mas permaneceria com o comércio, desta vez sob sua gerência. Se Jesus fosse crente pós-moderno, quando os fariseus pedissem um sinal, certamente ele imediatamente levantaria as mãos, e das suas mãos sairiam vários arco-íris, um esplendor de fogo e glória se formaria em volta dele, que flutuaria enquanto anjos cantarolavam, dizia: divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu à terra, ele chegou para guerrear. E repetiria tal performance quantas vezes fossem necessárias ou solicitadas. Se Jesus fosse crente pós-moderno, nunca teria dito para carregarmos a nossa cruz, perdermos a nossa vida para ganhá-la,
mas teria dito que nascemos para vencer, que fazemos parte de uma geração de conquistadores e que todos somos predestinados para o sucesso. E no final ele gritaria: receba! Se Jesus fosse crente pós-moderno, não teria curado a mulher encurvada imediatamente, mas teria convidado para a escola de cura para aprender os 7, veja bem, os 7 passos para receber a cura divina. Se Jesus fosse crente pós-moderno, de forma alguma teria entrado em Jerusalém montado num jumento, mas teria entrado numa carruagem real, toda trabalhada em pedras preciosas, com Pôncio Pilatos, Herodes e a cantora Maria Madalena cantando hinos da vitória, liberando a bênção sobre Jerusalém. E o povo não receberia declarando hosana, mas marcharia através da carruagem, enquanto os apóstolos contariam quantos milhões de pessoas estavam na primeira marcha para Jesus. Se Jesus fosse crente pós-moderno, ao curar o leproso, este não ficaria curado imediatamente, mas durante a semana, enquanto ele continuasse crendo, pois se parasse de crer, ai. Se Jesus fosse crente pós-moderno, não teria expulsado o demônio do gadareno com tanta facilidade. Ele teria realizado um seminário de batalha espiritual, para a partir daí se iniciar o processo de libertação daquele jovem. Se Jesus fosse crente pós-moderno, o texto seria: mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um pobre entrar no reino dos céus. Se Jesus fosse crente pós-moderno, não teria transformado água em vinho, mas em Coca-Cola. Se Jesus fosse um crente pós-moderno, ele teria tido onde recostar a sua cabeça, moraria no bairro onde estavam localizados os palácios mais chiques e teria um castelo de verão no Egito. Se Jesus fosse crente pós-moderno, Zaqueu não teria devolvido o que roubou, mas teria doado ao seu ministério. Se Jesus fosse crente pós-moderno, não pregaria nas sinagogas, mas na recém-fundada Igreja de Cristo. E Judas, ao traí-lo, não se mataria, mas abriria a Igreja de Cristo renovada. Se Jesus fosse crente pós-moderno, não diria que no mundo teríamos aflições, mas diria que teríamos sucesso, honra, vitória, sucesso, riquezas, sucesso, prosperidade, honra, sucesso. Se Jesus fosse crente pós-moderno, ele seria amigo de Pôncio Pilatos, apoiaria Herodes e só falaria o que os fariseus quisessem ouvir. Certamente, se Jesus fosse crente pós-moderno, não sofreria tanto, nem morreria por mim, nem por você. Ele estaria preocupado com outras coisas. Ainda bem que Jesus não foi um crente pós-moderno. Só uma reflexão, quando eu vi a primeira vez que eu vi esse texto do Felipe Almada, de fato é uma crítica, né? Mas a gente observa o quanto que nós estamos mergulhados naquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade. Quanto que nós estamos submersos e às vezes a gente acha as coisas o mais natural possível, né? A gente acha que as coisas vão acontecendo e a gente não olha e não segue o conselho do apóstolo Paulo: sede imitadores de Deus como filhos amados. Jesus é Deus, ele deve ser seguido, imitado. Então nós somos chamados, o apóstolo Paulo sempre falou, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, à medida que eu sou de Cristo. Então, infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que tem se distorcido o Evangelho. Tem se distorcido o Evangelho e as igrejas cada vez mais estão perdendo a identidade, né? Então é algo para nós refletirmos acerca da nossa vida e da nossa postura cristã.
Bem, fazendo essa introdução, né, que tem tudo a ver com o Novo Testamento, tem tudo a ver com a chegada do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele começou a acontecer, é claro, após a chegada do Messias. Então, o Novo Testamento, ele vai relatar o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento que se referiam ao Messias que estava por vir. Então, o Novo Testamento é um complemento do Antigo. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. Eles se completam, eles não são opostos. A gente não pode pensar teologicamente que a salvação no Antigo Testamento era de uma forma e a salvação no Novo era de outra. Não, Deus sempre teve um único projeto de salvação, e esse projeto ele incluiu a promessa no Antigo Testamento, enquanto que o Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa. O Antigo Testamento funciona como preparação, o Novo Testamento como realização. Então, um completa o outro. O Antigo Testamento preparou o cenário para a vinda do Messias. O Novo Testamento, o Messias veio, cumpriu o seu propósito, estabeleceu a sua igreja e conta-nos como é que essa igreja começou a ser de fato disseminada por toda a face da terra. O Novo Testamento, historicamente, ele é bem mais curto. Então ele narra basicamente o primeiro século da era cristã. Então ele narra basicamente o primeiro século, do ano 0, poderíamos dizer assim, até o ano 100. Então, historicamente, é muito fácil situar o Novo Testamento, diferentemente do Antigo Testamento, que nós trabalhamos aí 4.000 anos de história, 1.500 anos de escrito, né? Então a diferença é muito grande. O Novo Testamento não, ele tem basicamente escrito, ele narra 100 anos de história e de forma escriturística apenas uns 40, 50 anos só, 60, no máximo 60 anos, porque o ministério de Jesus já começou ali por volta do ano 25, 26. Jesus nasceu mais ou menos por volta do ano 4 a.C., se a gente for ajustar o calendário. Ele começou o seu ministério por volta do ano 24, 25, né? Quando ele estava ali então no seu 30º ano, com 30 anos de vida. Então o ministério de Jesus, que é narrado em Mateus, Marcos, Lucas e João, compreende apenas 3 anos. Então tudo que aconteceu em Mateus, Marcos, Lucas e João, exceto uma pequena narrativa do nascimento de Jesus, exceto uma pequena narrativa de Jesus no templo, quando estava adolescente, né? Nós não temos muitas informações, mas tirando isso, o grande material dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João compreende 3 anos de história. Então está muito conciso, está ali muito consistente, muito rápido. Enquanto que depois disso Jesus morreu por volta do ano 27, 28, mais ou menos por volta desse ano, né? Ou até mesmo um pouquinho mais, vai depender da datação, mas Jesus morreu antes do ano 30. Então Jesus morreu mais ou menos no ano 28, nessa época mais ou menos, né, aproximado. Depois disso que vem o livro de Atos, que é quando começou a igreja, por volta do ano 28, 29, que começou a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Então nós temos aí pouco mais de meio século de história, né? Então tudo é muito conciso. E hoje nós vamos fazer um panorama, né, também do Novo Testamento. O Novo Testamento ele complementa os 66 livros da Bíblia. Nós aprendemos que os 39 primeiros livros compõem o Antigo Testamento, e se eu multiplicar 3 vezes 9, vai dar 27, é a quantidade de livros do Novo Testamento. São 27 livros no total, e esses livros do Novo Testamento, eles são divididos
em partes, está na sua tabela aí que eu passei para você, né? Eles são divididos em evangelhos. O que são os evangelhos? São os livros que narram a vida de Jesus, a vida, o nascimento, o batismo, a tentação, o ministério, os ensinos de Cristo, os milagres de Cristo, os preparativos para a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Então narra a vida, morte e ressurreição de Jesus. Tudo isso está narrado naquilo que nós chamamos de evangelhos, que são 4 evangelhos, sendo Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 deles são chamados de evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? Em uma outra aula vamos aprofundar nisso. Mas evangelhos sinóticos são evangelhos vistos de óticas diferentes. É como se fossem 3 emissoras de televisão narrando o mesmo acontecimento. 3 emissoras de televisão narrando o mesmo jogo, né? Então é chamado de sinóticos, visto de óticas diferentes, mas ao mesmo tempo analisando uma situação semelhante. Então nós temos Mateus, Marcos e Lucas, que compõem os evangelhos sinóticos, né? Visto de óticas diferentes, mas narrando o mesmo fato. Tanto é que muitas coisas que você vê em Mateus, você vê em Marcos e você vê em Lucas, às vezes acontece nos 3 evangelhos a mesma narrativa. Às vezes tem parábolas, tem milagres que é contado apenas em um deles, é claro, né? Então esses evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Enquanto que João, que é o 4º evangelho, ele é um evangelho que enfatizou, nós vamos gastar uma aula só com ele, enfatizou o ministério de Jesus em Jerusalém. Então tudo aquilo que Jesus fez em Jerusalém, na capital, foi investigado por João e narrado pelo apóstolo João, né? O foco da narrativa de João, então, foi o ministério de Cristo em Jerusalém, principalmente aquilo que ele pregou, é claro, aquilo que ele fazia, mas principalmente focando também na sua morte, né? Então João tem muito mais detalhes da morte de Jesus. É claro que cada evangelho tem a sua peculiaridade, cada evangelho tem a sua característica, e os evangelhos eles se complementam. Então você lê um evangelho, lê o outro evangelho, as ênfases são diferentes, né? Mas focando a vida e o ministério de Jesus. Então são quantos evangelhos mesmo? 4, sendo 3 sinóticos, né? Semelhantes, poderíamos dizer assim. No Novo Testamento, diferentemente do Antigo, no Novo Testamento nós temos um único livro histórico. Então toda a história do Novo Testamento está narrada nos Evangelhos e no livro de Atos. Então os Evangelhos focam na vida de Jesus, vida, morte, ministério e ressurreição, todo o ministério de Jesus, enquanto que Atos dos Apóstolos narra toda a historicidade da igreja, a ascensão de Jesus, o derramamento do Espírito e ao mesmo tempo como que a igreja foi de fato disseminada, foi sendo acrescentada, e o evangelho foi sendo pregado até os confins da terra. Então tudo o que acontece depois de Atos, Romanos está dentro de Atos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse estão historicamente dentro do livro de Atos. Está entendendo? Então, em Atos você termina a história do Novo Testamento. Historicamente, em Atos termina. O que vem depois disso foram epístolas, cartas que foram escritas durante o livro de Atos. Então, o pano de fundo, né, de Atos, Atos dá um pano de fundo para as demais epístolas. Aí nós temos então apenas um livro histórico. Depois nós vimos então uma série de epístolas
epístolas, também conhecida como cartas, né? Então nós temos aí essas epístolas, 13 delas, 13 das epístolas são atribuídas ao apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo escreveu a maioria das epístolas do Novo Testamento, que são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, Timóteo, Tito e o que? E Filé, 1 e 2 Timóteo, é claro, Tito e Filemão. Então dá um total aí de 13 epístolas, 13 epístolas. E 8 epístolas são as chamadas epístolas gerais. Por que gerais? Porque nós temos vários escritores que Deus usou. Dentre elas estão Hebreus, Tiago, primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, primeira epístola de João, segunda epístola de João e terceira epístola de João, Judas e Apocalipse, dando um total aí de 8 epístolas. E assim como temos um livro histórico, temos também um livro de revelação, também conhecido como Apocalipse, no inglês Revelation, né? Então revelação mesmo, então é o Apocalipse, o livro do Apocalipse, que narra de fato as coisas concernentes ao fim dos tempos, né? Ou aquilo que estava por vir, culminando, é claro, que na volta triunfal de Cristo, o novo céu e a nova terra e a eternidade. Tudo isso é narrado no livro de Apocalipse. Então o Novo Testamento ele não é difícil de ser dividido. São 27 livros, simples assim, 4 evangelhos, sendo 3 sinóticos. Isso vai cair na prova, essa matéria tem prova, não tem trabalho. Então são 4 evangelhos, 3 sinóticos de João. Nós temos então um único livro histórico. E nós temos então quantas epístolas paulinas? Dá um total de 21 epístolas, né? Sendo 13 paulinas, é isso? E 8 gerais. E apenas um único livro de revelação, certo? Vamos começar com os evangelhos. Os evangelhos, como eu disse, ele narra a vida de Cristo, a vida, o ministério de Cristo. E cada um dos evangelhos tem um foco diferente. Cada um dos evangelhos possui um foco diferente. No livro de Mateus, que foi na ordem colocada na Bíblia, não na ordem que foi escrito. Na ordem que foi escrito, os eruditos afirmam que Marcos foi o primeiro evangelho. Marcos foi o primeiro evangelho escrito, e todos os demais beberam dessa fonte chamada Marcos. Todos os demais leram Marcos para escrever os demais evangelhos, né? Mas na ordem que foi colocada na Bíblia, Mateus é o primeiro livro. E em Mateus, o livro de Mateus, ele apresenta Jesus como rei. Então Jesus em Mateus é o rei dos judeus. Jesus em Mateus é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é apresentado então como rei, enquanto que em Marcos Jesus é apresentado como servo. Então totalmente de uma ótica diferente, né? Jesus foi apresentado em Mateus como rei, enquanto que em Marcos ele é apresentado como servo. Então mostra a majestade de Cristo, o livro de Mateus, enquanto que o evangelho de Marcos mostra a servidão de Cristo. O Filho do Homem veio para servir. O evangelho de Lucas, no evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como Filho do Homem. Então ele enfatiza o evangelho de Lucas
de fato, o atributo, a característica humana de Jesus. Então ele mostra Jesus como homem, enquanto que João mostra Jesus como Deus, foca na natureza divina. Lucas foca na natureza humana, enquanto que João foca na natureza divina. Em João você vai ver a expressão por muitas vezes: essas coisas foram escritas para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo nele tenhais a vida eterna. Então em João Jesus é apresentado como Filho de Deus. Vamos recordar então: Mateus, Jesus é rei. Marcos, servo. Lucas, filho do homem. João, filho de Deus. Então, cada um deles possui um prisma diferente, uma ótica diferente. Então, Mateus foi escrito por Mateus, Marcos foi escrito por Marcos e Lucas foi escrito por Lucas, o médico historiador, enquanto que João foi escrito pelo discípulo amado João, dos discípulos mesmo, dos apóstolos. João foi o que mais escreveu acerca de Jesus, o que tinha mais intimidade. Quem tem mais intimidade tem mais coisas para falar, acerca de quem tem intimidade. Então João foi o que mais, dos apóstolos, nós tivemos aqui escritores que não foram apóstolos, então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros evangelhos. Vamos lá então, vamos para Mateus primeiro. Hoje eu gostaria de falar uma visão panorâmica de Mateus. Pastor, essa questão de cada um tem uma ótica. Mateus apresenta Jesus como rei e Lucas apresenta Jesus como tem alguma coisa a ver com o público? Tem a ver com o público. Mateus foi focado para os judeus e ele estava esperando o rei, o que viria da descendência de Davi, que seria o rei que iria emergir do trono de Davi. Está entendendo? O que eles não entenderam, é claro, que o reino de Cristo era um reino espiritual e não um reino humano. Ele esperava, é claro, o rei. Na entrada triunfal, que eles gritavam Hosana, que vem em nome do rei, eles estavam esperando que Jesus iria para Jerusalém e se proclamaria rei, e assumiria o trono de Jerusalém, e eles não saberiam como, mas de alguma forma espiritual, Deus estaria com ele, e eles libertariam o povo judeu, de fato, da opressão dos romanos. Está entendendo? Então, acharam que Jesus viria para aniquilar os inimigos. Exatamente. E é claro que o tempo todo o assunto de Jesus: o meu reino não é deste mundo, o reino dos céus, o reino de Deus. E parece que as pessoas, infelizmente, só escutam aquilo que querem, Então, igual, só pega a parte que quer para aplicar para si. Os discípulos, depois de 3 anos que fizeram o intensivo, fizeram o curso básico de teologia, o médio, o bacharel, entraram no mestrado, e mesmo assim não entenderam que o reino de Jesus não era deste mundo. Depois de formados, tocaram no assunto. Jesus estava ressurreto. Mestre, no livro de Atos, capítulo 1, vai falar: mestre, e aí, e agora? Nós ficamos frustrados, que o Senhor morreu, a gente achou que o nosso rei morreu, os nossos sonhos foram por água abaixo, mas agora que o Senhor ressuscitou, os nossos sonhos ressuscitaram novamente. E aí, quando é que nós vamos montar o nosso exército? Quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus quase que balançou a cabeça e disse: eu dei aula para esse povo 3 anos intensivos, fizeram mestrado comigo, dei aula teórica, aula prática, falei tanto do reino dos céus, falei tanto do reino de Deus. Eles estão preocupados com coisas deste mundo, eles não entenderam ainda. Deixa eu falar para vocês, quanta história desse mundo aqui, eu não quero saber desse negócio não. Quanto a tempos e épocas, isso cabe ao Pai que Ele estabeleceu o seu propósito. Mas eu vou falar para vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas, vocês vão fazer parte do meu reino, serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém
como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês vão implantar o meu reino espiritual, não é o meu reino físico, né? Então, até depois de ressurreto, Jesus estava ensinando os discípulos aquelas matérias que eles não aprenderam em sala de aula, né? Na prática, né? Então ele estava ensinando. Então, cada um dos evangelhos possui esse foco exatamente pelo público-alvo. Então, Mateus foi escrito para os judeus, enquanto que Marcos foi escrito para os gregos. Então você vê essa diferença, né, do foco, do motivo pelo qual o livro foi escrito. E é claro que depois todos eles se tornaram compostos como o cânon sagrado, né, foi de fato aceito como inspirados por Deus, se tornaram gerais no sentido de acesso a todos os povos, línguas e nações. Mas em sua primeira instância, eles tinham sim o seu foco e o seu propósito. Vamos para Mateus, mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do mundo da época de Jesus. Nós terminamos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, o final dele é fruto do final dos impérios. Lembra? Da Síria, Pérsia, não é isso? Da Síria, desculpa, da Babilônia e do Medo Persa, né? Então a volta do povo hebreu foi na época da Pérsia, né? Depois da Pérsia veio o Império Grego, veio o Império Grego. Depois do Império Grego, como teve um outro intervalozinho, né, que alguns colocam um outro impériozinho pequenininho, mas que não foi tão relevante, mas que acendeu-se então o Império Romano. Alguns historiadores colocam o Império Greco-Romano para ampliar o período, porque de fato a Grécia e a Roma teve muita interligação no que diz respeito à questão da expansão do império. Mas quando Jesus nasceu, o império que estava imperando sobre o mundo era o Império Romano. Qual que é a importância disso? A importância disso é que Jesus veio no melhor momento. Jesus veio na época do Império, que é chamado Império dos Impérios, o grande Império Romano. A maioria dos historiadores defende que o Império Romano foi o maior de todos os impérios. Em que aspecto? Em duração, de certa forma, durou muito tempo. Em expansão, nenhum outro império no mundo dominou tanto território. Em termos de cultura, porque o Império Romano ele não só conquistava território, mas ele também implantava o seu sistema de governo, implantava a sua cultura, implantava a sua língua. Nunca, após Babel, um idioma se tornou tão universal igual o grego do Império Romano, que já vinha sendo construído desde a época do Império Greco-Romano, desde a época do Império Grego, e na época de Roma continuou sendo disseminado no mundo e se tornou o maior dos idiomas falados no mundo. Foi o idioma chamado grego. Então a gente observa que Deus, nós entendemos que Deus ele tem as rédeas do controle da humanidade, estava preparando o cenário propício para que a igreja fosse implantada. Quando você tem um só idioma no mundo, é muito mais fácil escrever um livro, porque esse livro vai ser lido e compreendido por todo mundo. Quando você tem um único idioma e uma única cultura, é muito mais fácil haver comunicação entre os povos. É muito mais fácil o evangelho romper fronteiras, porque por onde, por exemplo, o apóstolo Paulo passava, ele não estava mudando de país, estava mudando de país sim, mas ele estava sempre dentro do Império Romano. Eu estou no mesmo império.
apesar de estar passando por Jerusalém, apesar de estar passando pela Antioquia, apesar de estar fazendo a sua primeira, segunda, terceira viagem. Então foi o período perfeito. Sendo o maior império de todos os tempos, Jesus foi julgado pelo principal império de todos os tempos, que representou a terra como um todo. Está entendendo? Juridicamente foi o maior dos impérios, a maior instância jurídica que houve nessa terra, que de fato acolheu a maioria dos países, foi o Império Romano. Jesus foi sentenciado exatamente por esse Império Romano. Está entendendo? Jesus foi sentenciado pelo povo hebreu e pelo povo romano. Então, todas as instâncias. Então, tudo que está acontecendo num cenário propício para que Cristo viesse e a igreja do Senhor fosse implantada e o Evangelho fosse de fato construído e edificado de acordo com o momento histórico em que o mundo estava vivendo. Certo? Então tudo isso serve de pano de fundo, né, para a chegada do Messias. Então quando chegamos no Novo Testamento, estamos aí então há 400 anos de Malaquias, 400 anos que Deus não levantava nenhum profeta. Está entendendo? Então Deus levanta então o profeta João para ser o precursor do ministério de Cristo. E nós temos aí então o livro de Mateus. O livro de Mateus ele começa com a genealogia, né? Ele está situando de onde é que Jesus veio, né? De onde é que Jesus veio. Ele narra essa genealogia, coloca aí quantas gerações tiveram desde Abraão até Davi, e ele faz essa série de 14 em 14 gerações, né? Houveram 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 gerações desde o exílio da Babilônia até Cristo. Então, ele marca esses períodos, né? De Abraão até Davi, de Davi até o exílio, até o exílio da Babilônia, e depois do exílio até de fato a vinda de Cristo. O texto começa a partir depois da genealogia, o versículo 18 de Mateus, dizendo o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi. Por que José é filho de Davi? Porque é descendente de Davi. Então, o livro de Mateus vai narrar a descendência de José, não é isso? E coloca ele então como descendente de Davi. E depois a gente vai observar também em outros evangelhos que traz a genealogia de Maria. Aí algumas pessoas têm confusão, mas como assim? Que negócio é esse e tal? Depois uma hora eu vou entrar nesse assunto, né? Propriamente dito, mas tem algumas justificativas por isso. Dentre elas, uma das justificativas é a possibilidade de José e Maria ter sido da mesma tribo e ao mesmo tempo ser primos. Então, tanto faz vir a genealogia de um quanto do outro, vai chegar no mesmo lugar. A diferença aí é se era primo de primeiro ou segundo grau, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Então não há contradição nisso aí, apenas prismas diferentes, né? Então não tem contradição. Aí vai narrar então, o anjo aparece para José e diz: não temas receber Maria tua mulher, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Foi uma situação totalmente complicada para José.
Se não fosse a fé de José, a temência de José a Deus, né, a sua esposa, a sua noiva, já tinha assumido o compromisso, aparece grávida, e ele amava tanto Maria, que ele não quis expô-la, achou melhor largá-la, no sentido de que era por ele, poderia expô-la, poderia ser desprezada, ele não, ele queria protegê-la, mesmo vendo isso, e enquanto isso, o anjo do Senhor apareceu e já falou por que ela estava grávida e como é que ela estava grávida. E ele diz aí: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Jesus. O povo hebreu já esperava o Yeshua, o Messias, que era o Yeshua HaMashiach. A palavra hebraica para Jesus era Yeshua ou Yeshua, de onde veio o nome Josué. É o mesmo nome, Josué. Tinha outros Jesuses na época de Jesus. Era um nome comum, não era? Assim como José era um nome comum também, assim como João era um nome comum. Tinha alguns nomes hebreus que eram comuns. Tiago era um nome comum. Então as pessoas eram identificadas como pelo pai que ela tinha, eram as formas, né? Bar Jonas, por exemplo, era filho de Jonas. Bartolomeu, Bar filho, Ptolomeu, o nome do homem, então filho de Ptolomeu. Então, né, era muito identificado pelo nome. Mas nós observamos aqui então que ele vai dizer, ele já dá um nome para Jesus, vai chamar Yeshua HaMashiach. Então, Jesus, por quê? Já disse para vocês que os nomes hebraicos, os nomes gregos, eles possuem significados, são substantivos adjetivados. Substantivos, porque são não nomes próprios, né? Mas que são adjetivados, sentido que transmitem qualidade. E a palavra Yeshua significa o Senhor salva, ou Salvador. Então, ele se chamará o Senhor salva. E ele chamará Yeshua, e ele chamará Jesus no grego. E Jesus significa o Senhor salva, o Senhor é Salvador, né? Então, aí observe que logo na frente está justificando o motivo do nome. Por que ele vai se chamar Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, ele vai ser chamado de Salvador, de Senhor salva. Então, o nome Yeshua HaMashiach do hebraico é traduzido para o grego Jesus Christos. Então, Jesus é Yeshua, que é traduzido por Jesus. Christos é o Cristo, que é traduzido a HaMashiach do hebraico. Que Christos ou Christos significa ungido. Aquele que é ungido, aquele que é o profeta, aquele que foi o escolhido, ou ungido para tal ministério. Então a palavra Jesus Christos significa o Senhor salva através do ungido. Ele é o ungido de Deus. Está entendendo? Então o Senhor está salvando através do ungido. Então o anjo disse para José: ele se chamará Jesus, ele se chamará Salvador, ele se chamará o Senhor salva, através do ungido, que é o Cristo, porque ele salvará o seu povo dos... Aí observa que o livro de Mateus, um dos títulos que nós poderíamos dar para Mateus é o título cumprimento. Mateus é o livro do cumprimento. A maioria das situações que é narrada em Mateus, dos acontecimentos que são narrados em Mateus, dos milagres que Jesus faz em Mateus, o escritor Mateus, ele coloca aí a seguinte expressão: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, ou dos profetas, né? Então, às vezes se referindo especificamente ao profeta Isaías, que é o profeta messiânico do Antigo Testamento, e às vezes se referindo a um outro profeta que também predisse alguma profecia, né? E aqui no caso aqui,
O verso 23 do capítulo 1 é uma citação de Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Isaías 7,14, vamos lá, voltar na profecia original. O texto vai dizer: portanto o Senhor mesmo nos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o verbo se fez carne, o verbo que era Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o Emanuel, né? Vocês fizeram método de estudo bíblico indutivo. Olha o inclusio. Lembra do inclusio? O que é o inclusio? É quando começa com uma frase ou uma expressão e termina com a mesma expressão. Primeiro capítulo de Mateus está escrito: eis que a virgem dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o último capítulo de Mateus, o último versículo de Mateus, que é o versículo 20 do capítulo 28, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Parte B do versículo: e eis que eu sou Emanuel. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então começa com o inclusio lá no parênteses, lá no início. Tudo que foi narrado de Mateus capítulo 1, verso 23, até Mateus 28, verso 20, é o que aconteceu quando Deus esteve conosco. E Ele fez uma promessa que Ele continuaria conosco. Está entendendo? Ele esteve conosco e Ele continuaria conosco. Então, tudo isso que aconteceu em Mateus, aconteceu por quê? Porque o Emanuel estava aqui. Deus conosco estava aqui, né? Então, um dos títulos que eu posso dar para Mateus é o título cumprimento. Na maioria das narrativas, Mateus vai repetir várias vezes: essas coisas sucederam, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Vamos ver isso, por exemplo, no capítulo 2, o verso 5: em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum, tá certo? Porque mesmo está lá em Miqueias, cumprimento da profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2. Vamos lá? Miqueias, Naum, Abacuque. Miqueias 5. 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aquele que vai vir desde a eternidade, que os judeus não entenderam que ele era Deus com o Pai lá na eternidade, que os profetas, a divindade de Jesus não é algo que foi revelado no Novo Testamento. A divindade de Jesus foi escrita e revelada desde o Antigo Testamento.
Testamento, no livro dos Salmos. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te até que eu ponha todos os inimigos no estrado dos teus pés. Que Senhor que está dizendo ao meu Senhor? Oi? Então faltou interpretação melhor. Faltou interpretação melhor, faltou revelação, né? Então, já Mateus está dando agora a explicação. Olha, Miqueias já falava desse Messias que estava por vir, e ele nasceria aqui, então, na cidade de Belém, a pequena Belém. Jesus não escolheu Jerusalém, um grande centro para nascer. Jesus nasceu num vilarejo, para dizer que ele veio humilde mesmo, uma terra inexpressiva, né? Uma terra ali, a menor, dentre as menores de Israel, a pequena Belém Efrata, né? Então, de Efraim, então uma pequena cidadezinha. Então nós observamos isso. Depois observa aí no capítulo 2 ainda, o verso 17: então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Isso está escrito lá em Jeremias 31, verso 15. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, né? Deus deu é claro que Deus usa cada um de acordo com a sua especialidade. Se Jeremias era o profeta chorão, deixa eu dar uma profecia para ele que haverá um choro no futuro também, né? Deus usa cada um de acordo com o seu temperamento, né? Jeremias gostava de falar sobre choro, deixa eu dar uma profecia do choro para ele aqui, né? Então, olha aí, o texto vai dizer aí então: ouviu-se o clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Foi uma profecia em relação à matança dos inocentes, matança essa que já tinha acontecido na época do nascimento de Moisés, que os filhos das hebreias estavam sendo mortos, né? E matança essa novamente agora acontecendo quando Jesus, de fato, perseguido ali pelo rei Herodes, não é isso? Então fugiu para o Egito, e depois que ele voltou para o Egito, ele foi morar na cidade de Nazaré, verso 23 do capítulo 2. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: ele será chamado de Nazareno. Isso está lá em Isaías 11, verso 1. Olha aí, Isaías 11, verso 1. O que diz aí? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Perdão, outro texto aqui. Deixa eu voltar aqui no texto aqui. Como é que é? Ele será chamado de Nazareno. É isso? Depois eu vou achar um texto que se refere ao Antigo Testamento. Não é Isaías. Desculpa, Isaías, é isso mesmo. Isaías 11, verso 1, vai falar que do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Depois vou achar o texto preciso que ele se refere. Então, o livro de Mateus traz exatamente essa ideia. O tempo todo está falando, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. E assim continua. Olha aí o verso 3 do capítulo 3. Por este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Depois você observa assim o tempo todo sendo citado muitas profecias do Antigo Testamento. Mateus, então, nós podemos dizer que Mateus é o livro
do cumprimento das profecias. Ele apresenta Jesus como rei, ele apresenta Jesus aqui de fato como aquele que veio para cumprir todas as profecias que foram preditas no livro ou nos profetas do Antigo Testamento, principalmente no livro do profeta Isaías. Eu contei para vocês aqui a história do livro do profeta Isaías, né? Vou repeti-la rapidamente. O livro do profeta Isaías, ele foi criticado pela alta crítica, dizendo que ele não seria uma profecia, mas que ele narrava por volta do século 3, 4 depois de Cristo. Ele foi escrito por volta do século 3, 4 depois de Cristo. E eu contei para vocês aquela história daquele pastor de ovelhas da Jerusalém, lembra? Que ele, pastoreando as suas ovelhas, não ovelhas de pessoas, mas ovelhas animais mesmo, achou lá então uma caverna. E essa caverna ele comunicou para os arqueólogos de Jerusalém. Existe uma lei em Jerusalém que toda a caverna deve ser explorada e catalogada. Ele comunicou então, e os arqueólogos foram lá, e lá eles acharam uma biblioteca completa dos essênios que estava fugindo do Império Greco-Romano, que foram habitar nas cavernas. E lá tinha uma biblioteca, e lá eles encontraram livros de Platão, livros filosóficos de Sócrates. Lá eles encontraram uma cópia original do livro do profeta Isaías, datando 300 e poucos antes de Jesus, reafirmando que Isaías é sim um livro profético e não uma narrativa, não um pseudo-epígrafo, um falso livro tentando se passar por profecia, né? Não, ele foi de fato o livro profético. Aí nós temos então em Mateus, logo depois que ele narra a genealogia, o nascimento, a visita dos magos, a fuga para o Egito para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta, a volta do Egito, que ele passou a habitar em Nazaré. Ele mostra um pouco do ministério de João Batista no capítulo 3, o batismo de Jesus ainda no capítulo 3. Aí ele mostra então a tentação de Jesus, né, que é narrada também no Evangelho de Marcos e é narrada também no Evangelho de Lucas. Por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos, né? Então nós temos no capítulo 4 a tentação de Jesus, que ele foi tentado pelo diabo nas 3 forças motoras do pecado, que são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e mesmo assim ele não pecou. E a partir da tentação e do jejum, né, ele volta para Galileia, e ele então vocaciona os primeiros discípulos, aqui então chamando Simão, chamado Pedro, André, que eram pescadores, e fez aquela promessa a esses pescadores: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de almas, de homens, né? E eles seguiram então. Depois ele vocacionou Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, né? E aí ele começa a vocacionar os primeiros discípulos. E a partir de então ele começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Isso está escrito aí no versículo 23 do capítulo 4 de Mateus. Então o ministério de Jesus era fundamentado no ensino, na pregação, pregando o evangelho. De qual evangelho? Do reino. E ao mesmo tempo era um ministério evidenciado por sinais e prodígios, que era a questão das curas, né? E dos milagres que ele fazia de fato no meio de todo o povo. E observa aí no verso 24: e a sua fama correu por toda a Síria. Observa que o ministério de Jesus, o foco foi em Jerusalém, na Galileia, na Samaria, foi nessa região, mas outros povos já começaram a ouvir acerca de Jesus. E toda a Síria
já começou a saber acerca de Jesus. Se Jesus fosse só para os judeus, se a salvação fosse só para os judeus, Jesus teria focado seu ministério em Jerusalém, ficado só por ali e deixado os gentios de fora. Mas desde o início do seu ministério, já tem sírios vindo, tá certo? E trazendo doentes, enfermidades, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e Jesus os curou. E tinha gente da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Aí Jesus começa a ensinar, a partir do capítulo 5, até o capítulo 7, 5, 6 e 7, Jesus prega o que nós chamamos do grande sermão do monte, o sermão da montanha, né? Que ele pregou esse sermão para quem? Para os discípulos. Já falei isso para vocês, agora que estamos na matéria, vou voltar a reafirmar, né? Então, tem pessoas que acham que esse sermão foi pregado para as multidões. Não, as multidões o seguiam. Está no capítulo 4, o verso 25, não é isso? Quando chega no capítulo 5, Jesus apenas viu as multidões, e nesse momento ele não queria pregar para as multidões, ele queria ensinar assuntos mais sérios da vida cristã. No meio das multidões ele pregava por parábolas, pregava aleatoriamente, pregava um sermão mais light. No meio da multidão ele fazia sinais e prodígios, mas quando ele queria ensinar um ensino mais substancioso, deixar de dar papinha para dar algo com substância, como diz o paranaense, né? Então ele chamava os discípulos e ele foi para o monte. Então, geograficamente, não se prega para a multidão no monte. Uma pessoa fica lá no cume do monte pregando, quem está aqui embaixo, à beira do monte, não escuta nada. Jesus não tinha aparelhagem de som, Jesus não tinha live para fazer ao vivo e todo mundo abriu o Facebook e assistia a pregação de Jesus. Jesus usava os recursos da época, eram os recursos acústicos, e Jesus, como criador, ele conhecia dos recursos acústicos que o Pai tinha criado, né? Então no monte você leva um grupinho só para orar, no monte você leva poucas pessoas, você não leva a multidão para o monte. Aliás, a multidão não gosta muito de subir no monte, né? Então demora muito a multidão subir no monte, né? Então monte é para poucos. Então acusticamente no monte se pregava para um pequeno grupo de pessoas. Quando Jesus queria pregar para a multidão, ele ia para o mar. No mar da Galileia, afastava-se um pouquinho do mar, projetava a voz, usava a impostação, né? O ar quente que vinha do mar pegava a sua voz e levava até as pessoas. Os anfiteatros naquela época eram construídos à beira-mar, está entendendo? Acusticamente projetados para que alguém que ficava na beira do mar ali falasse. O palanque era feito na beira do mar, a voz era projetada e todos ficavam em silêncio e ouviam. Então isso é questão de acústica. Então entenda isso. Jesus, quando ele ia pregar para a multidão, ele pregava próximo ao mar da Galileia, no mar, então uma região que as pessoas pudessem ouvir. Para os discípulos, nesse caso aqui, ele foi para o monte. Então, o sermão do monte não é para pregar para o mundo. Os ensinamentos contidos no sermão do monte, que é descrito na sua maioria em Mateus, Lucas ele faz uma pequena descrição, mas o conteúdo mesmo do sermão do monte está em Mateus, que é um sermão que dá para você pregar o ano todo na igreja, fazer uma série de sermões, 53 exposições do sermão, e sobra conteúdo. Estou falando 53 porque em média são 53 domingos que nós temos no ano, né? Então 53 domingos
dá para você ficar aí no sermão do monte e ainda, né, sobra conteúdo, né? Isso para quem fez método de estudo bíblico indutivo, né? Senão, em 2 domingos, 3 domingos, você já esgota. Mas tem muito conteúdo. E é o sermão, então, que vai narrar e pregar especificamente para os discípulos. Vai pregar para os discípulos. Observa aí, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Então ele viu a multidão que seguia ele, fugiu dessa multidão. Ele foi para o monte, tá certo? E, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Para quem que ele começa a ensinar então? Para os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, quem que aprendeu o sermão do monte em primeira instância? Foram os discípulos, tá certo? Ele começou a ensinar, e começa a ensinar aqui as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças que vão totalmente contra a teologia da prosperidade, as bem-aventuranças que Jesus contrasta as situações da vida com o estado emocional e espiritual daqueles que servem ao Senhor. E ele começa a dizer: bem-aventurado, ou abençoado, ou felizes, ou 1000 vezes felizes, ou tem posse da felicidade. É o mesmo bem-aventurado do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É o mesmo bem-aventurado do Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Está entendendo? Esse abençoado, essa pessoa que tem posse da felicidade. E ele coloca aqui os conceitos do seu reino, porque no livro de Mateus Jesus é apresentado como rei, e rei tem as diretrizes do seu reino. As diretrizes do reino de Jesus são totalmente opostas às diretrizes do reino humano. O que esse pessoal do coaching ensina é totalmente oposto ao reino de Deus, porque o coach ensina reinar, reinar e reinar, ser o melhor, ter sucesso, honra e honra, vanglória e vanglória, ter milhões de views no YouTube, de visualizações. Não, Jesus começa a ensinar um reino totalmente diferente. Bem-aventurados os humildes de espírito, aquela pessoa que não procura ser vista pelos homens, aquela pessoa que busca o reino de Deus, que se humilha sob a poderosa mão de Deus, que não está procurando sucesso diante dos homens, está procurando cumprir o propósito e o papel de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que procuram honra, glória, poder, dinheiro, estão procurando o reino deste mundo. Mas o reino de Deus é para os humildes de espírito, porque deles é o reino. Observem no primeiro sermão de Jesus, Jesus está ensinando não sobre o reino desse mundo, mas sobre o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quem é que experimenta o consolo de Deus? Somente os que choram. Está entendendo? Então Jesus começa a implementar que o reino dele é um reino que vai fazer justiça, porque o mundo não faz justiça. O mundo é dos mais espertos, o mundo é dos mais ricos, o mundo é dos mais poderosos, o mundo é daqueles que fazem mais sucesso. Essas pessoas já têm os galardões delas, elas não precisam de um Deus que seja por elas. Agora aquele que não é, que ninguém é por ele, aquele que é fraco, aquele que se sente um pecador, é para esse que Jesus veio. Jesus veio para os que estão sem pastor. Ele é o pastor desses que estão sem pastor. Jesus veio para fazer justiça social. Jesus veio para os órfãos.
Jesus veio para as viúvas, Jesus veio para o estrangeiro, Jesus veio para os pobres, Jesus veio para os pecadores. Está entendendo? Ele veio para fazer justiça. Por isso que bem-aventurado, abençoado, feliz no reino de Deus não são os ricos, são os pobres. Feliz no reino de Deus não são os que vangloriam, são os que se humilham. Feliz no reino de Deus não são os que se acham religiosos, são aqueles que se acham pecadores. Feliz no reino de Deus não são aqueles que dominam, são aqueles que se entendem que o dominar é o servir. Eu domino quando eu sirvo. Quanto mais eu sou útil, mais eu estou reinando, porque o reino de Deus não é um reino greco-romano. O reino dos céus é totalmente diferente. Quer ser o maior no reino dos céus, seja o menor. Ninguém está ensinando por aí ser menor, né? Ninguém está pregando aí, seja o menor, seja o mais humilde, seja o mais servil. O que tem que ser ensinado é: seja grande, seja poderoso, tenha sucesso, seja aí um youtuber de sucesso, seja visto pelos homens. Hashtag eu estou ganhando almas, hashtag eu tenho discípulos, hashtag eu estou fazendo ação social, hashtag. Que evangelho é esse? Se Jesus fosse preocupado com o Ibope, teria vindo agora, e não na época que não tinha WhatsApp, nem Facebook, nem televisão. Está entendendo? E por isso que ele vem colocando aqui esse evangelho simples, esse evangelho que faz com que o ser humano se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, que o ser humano não se sinta um Deus, pelo contrário, que ele entenda que ele é um miserável pecador, que ele é um servo de Deus. E Jesus falando: felizes são esses. Enquanto que o mundo fala que felizes são outros. Feliz é quem ganha dinheiro, feliz é quem constrói uma carreira de sucesso, feliz é quem... Jesus já mostra o caminho. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque senão... Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem são os mansos aqui, irmãos? Quem são os mansos aqui? Já ensinei isso para vocês e vou voltar a repetir. O manso aqui não é o banana, não é o trouxa, me perdoa a palavra, não é aquele que não, ele é tão mansinho que, né, que a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso sobre a terra. Mas como assim Moisés foi tão manso assim que ele brigava até com Deus? Que homem manso é esse que Deus manda tocar a rocha e ele bate na rocha? Não está falando de mansidão de espírito assim, no sentido de ser fleumático, passivo, não. O manso que a Bíblia se refere é aquela pessoa que é útil no reino, é semelhante ao animal manso. Existe o animal bravo e o animal manso. O cavalo bravo, eu não vou colocar o meu filho de 4 anos para montar em cima dele, mas o cavalo que foi domado, que ele é manso e reconhecidamente manso, pode-se colocar um bebê em cima dele que não vai derrubar. Eu posso fazer uma viagem a cavalo carregando um bebê que ele vai ser manso. O boi manso, hoje a tecnologia já melhorou, mas com o boi manso se arava a terra. Você colocava o boi manso ali, pegava o arador manual, arava quantos alqueires fosse necessário, porque o boi era manso, ele era servil, ele era útil. Então ser manso na Bíblia é ser útil, é ser servil, é ser canal de bênção. Ser manso na Bíblia é compartilhar. Aquela pessoa que ganha dinheiro e administra bem o seu dinheiro ao ponto de compartilhar, esse é manso. Aquele que estende a mão ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, esse é manso. Por que Moisés foi o homem mais manso? Porque tudo que ele recebia de Deus,
ele compartilhava. Todos os ensinamentos que ele recebia de Deus, ele compartilhava. Compartilhou com o povo hebreu, compartilhou conosco. Nós sabemos hoje como é que foi a criação, porque Moisés compartilhou conosco, recebeu a revelação de Deus, escreveu e compartilhou conosco. Está entendendo? Se você, já fiz aqui com você aquele testezinho, né? Se você pegar a sua cápsula do tempo e for visitar o povo hebreu lá no Egito, enquanto eles estavam escravos, e fazer uma entrevista para eles, quem são vocês? Uai, nós somos o povo hebreu. De onde vocês vieram? Nós somos descendentes dos nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E quem que era Abraão? Abraão é o nosso pai, que o Deus dele apresentou-se para ele lá em Ur dos Caldeus e disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Mas até hoje nós não viramos essa grande nação, não. E aliás, até hoje nem nação a gente tem. Quem que é esse Deus de vocês? Nós não temos muita informação dele, não. Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Sim, mas como é que esse Deus gosta de ser adorado? Nós não sabemos, não. Aonde que é o templo de vocês? Nós não temos templo, não. Não faz pergunta difícil, não, porque a gente não sabe, não. Está entendendo? Agora, 40 anos depois, só 40 anos depois, você pega a sua cápsula do tempo, vai lá, 40 anos depois, sob a liderança de Moisés, um homem que tudo que recebia de Deus, compartilhava. Deus falava com ele: assim dirás, assim disse Moisés. Recebia e compartilhava, recebia e compartilhava, recebia e compartilhava. 40 anos depois, quem são vocês? Nós somos o povo de Deus. Que Deus é esse? O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus que derrotou e destronou todos os panteões do Egito, mostrando que Ele é o Senhor, que derrotou através das pragas todos os deuses egípcios. Mas o que esse Deus seus faz? Ele nos tirou com mão poderosa da escravidão. Ele é o Deus que governa a física, a metafísica. Ele abre o mar, o povo passa. Esse é o Deus que sustenta o seu povo, que manda maná. Esse é o Deus que faz com um dia quente seja um dia fresquinho, mandando uma nuvem. É um Deus que faz com que um dia caloroso fica fresquinho e um dia, uma noite fria, fica aquecida, porque Ele manda uma nuvem de fogo para nos acalentar durante a noite. Esse é o Deus que nos dá a lei, que nos ensina como adorar. Nós sabemos como adorar. Ele gosta que adore assim, que faça isso, e que o tempo dele. Por que esse povo sabia tudo isso? Porque Moisés foi o homem mais manso sobre a face da terra. Tudo que ele recebeu, ele compartilhou. Irmãos, quantas pessoas não entendem o princípio do compartilhar? Não entendem o princípio da mansidão. Quem é manso vai herdar a terra. Por que Deus vai dar mais sabedoria para quem compartilha do que para quem não compartilha? Porque quem não compartilha, Deus não vai ter propósito da sabedoria para se tornar: eu sei todas as coisas, eu sou sabidão. Por que Deus vai dar mais dinheiro para quem compartilha do que para quem é avarento, fica aquela vida mesquinha a vida toda? Porque não perde o propósito. Pessoas generosas, Deus tem prazer em abençoar, e Ele vai dar até a terra para essas pessoas, porque se Ele der a terra, essas pessoas vão compartilhar, porque são mansos, os generosos, os que compartilham, quer seja conhecimento, quer seja assistência social, quer seja dinheiro. Hoje um colega meu, pastor, amigo pessoal meu, ele é capelão no Mackenzie. Ele foi pastor da minha família também. Nós começamos o ministério mais ou menos na mesma época, né? Ele era pastor da minha avó. Nós desenvolvemos uma amizade muito grande. E ele estava contando a experiência que ele teve hoje. Hoje estava lendo, até chorei antes de vir para cá.
a experiência que ele teve com Deus, né? Ele é um presbiteriano do Brasil tradicional, mas Deus fala também com os presbiterianos, e hoje se fala com os presbiterianos do Brasil, né? Entendeu? Que hoje, eles sim, vocês sabem que os pastores presbiterianos do Brasil, em relação a muitos outros pastores, são muito bem remunerados. Então é uma das igrejas que mais paga bem pastores. São as igrejas históricas. Então igrejas presbiterianas do Brasil, batista, metodista, luterana, cristã evangélica, normalmente os pastores vivem uma vida boa, né? Tem o piso, tem o teto e tal, mas os salários são bons em relação a muitos pastores, infelizmente, da Assembleia de Deus, que às vezes ganham um salário mínimo e olha lá, alguns nem ganham, mas tudo bem. E ele falando que hoje ele levantou cedo, ele está morando em São Paulo atualmente, e ele começou a olhar ele mora no Sobrado e viu a vista, que ele tem uma vista linda, né? Ele compartilhou, depois eu vou até compartilhar o link para vocês lerem a história íntegra, né? E ele contou que estava lá e ele viu um morador de rua na porta da empresa, na frente da casa dele, e Deus falou com ele assim: você sabe como é que ele passou a noite? E nisso ele vendo aquela cena, Deus começou a ministrar no coração dele. Aí Deus falou assim: vai lá e dá uma oferta para ele. Aí ele parou e pensou: não, isso não é negócio de Deus não, né? Aí ele pegou e, vendo aquela cena, chegou o funcionário da empresa para abrir a empresa, e o mendigo já foi logo saindo, ele já sai assim, nem dá moral, e já, né, se sente incomodado, é claro. E ele saiu e ele desceu. Aí ele pegou e falou assim, a voz continuou falando: vai lá dar uma oferta para ele. Não, mas esse mês eu estou apertado. Aí Deus falou assim: apertado é o padrão de vida que você escolheu viver, mas você tem dinheiro. Pega a oferta que você recebeu em tal cidade. Foi pregar em um lugar e recebeu uma oferta. Pega essa e dá para ele. Aí ele ficou relutando, né, com aquela voz. E não, vou fazer o seguinte: vou tomar meu banho. E isso pela janela, ele vendo o mendigo sair, né? Eu vou tomar o meu banho. Aí depois, se eu encontrar ele, eu vou dar esse dinheiro para ele. Vou sair depois, vou sair às pressas, tomou o banho, meia hora depois desceu, o Espírito Santo falou para ele: vire a rua direita. Ele falou assim: não, vou dar uma voltinha, se eu não achar ele, eu vou ficar a manhã toda procurando esse mendigo, não, relutando com Deus. Vire a rua direita. Ele falou assim: não, a rua direita é a menos movimentada, foi para a esquerda aqui, fez igual o Jonas, né? Aí virou para a esquerda, procurou, não achou ninguém, e tava: não, deixa eu ir lá, vai que está à direita mesmo, né? E virou à direita e foi lá, estava o homem lá debaixo, parece que de uma goiabeira, estava deitado lá debaixo de uma goiabeira. E ele, quando ele percebeu: não é Deus, está falando comigo mesmo, negócio não é brincadeira não. E ele pegou e foi lá e deu assim: olha, eu vim aqui, Deus me inquietou cedo para te dar uma oferta, para dizer que Ele te ama e que você é importante para Ele. E essa oferta é para você tomar um bom banho, é para você comprar uma roupa, é para você se alimentar muitas refeições durante essa semana. É uma oferta boa para você, porque Deus mandou. E o homem, em lágrimas, ele falou assim: hoje cedo eu fiz uma oração, falei: Senhor, cuida de mim. E Deus falou assim para mim: vai na goiabeira para ver se não tem uma goiaba. E eu cheguei aqui, olhei para cima, não tinha goiaba nenhuma. E Deus falou para mim: não saia daqui. E eu já estava indo embora quando o Senhor apareceu. Então Deus falou, e essa é uma mais prova de tantas as vezes que Deus já cuidou de mim, mesmo eu sendo morador de rua. Então, irmãos, ele abraçou com ele, falou de Jesus com ele, orou com ele, chorou com ele, né? Dizer que foi uma experiência muito mais libertadora para ele do que para o pobre mendigo. Então, queridos, nós às vezes não nos tornamos mansos, servis. Quando nós aprendemos a servir, a compartilhar, a ajudar, nós vamos aprender que haverá sim uma bênção da multiplicação, e nós vamos começar a herdar as bênçãos do Senhor, herdar a terra, porque os mansos herdarão a terra. Amém? Semana que vem eu vou falar mais um pouquinho das bem-aventuranças, vou falar mais um pouquinho de Mateus, tá certo? E essa semana leia essa apostila aí sobre os grupos religiosos, que provavelmente na próxima semana nós vamos continuar tocando, e agora adentrar nesse assunto dos fariseus, dos saduceus.
Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite da tua presença, por estarmos iniciando mais uma matéria. Tu possas continuar, ó Pai, falando aos nossos corações, tu possas continuar iniciando o teu querer, que essa matéria possa edificar cada vez mais as nossas vidas, ó Pai. Nos abençoe, leva-nos em paz para os nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.